Olá, senhores. Espero que todos estejam bem. Então, dando prosseguimento às nossas disciplinas de projetos de máquina 1, a gente começou falando um pouquinho sobre dimensionamento de parafusos, fizemos alguns exemplos, fizemos prova, inclusive, sobre parafuso carregado estaticamente, e vimos que normalmente a pré-carga às vezes atua mais do que a própria carga que o parafuso está suportando. Mas uma outra forma de carregar parafuso que é muito importante na engenharia é a forma dinâmica. Então nós temos que estudar também essa forma dinâmica, até para vocês conseguirem na vida profissional de vocês dimensionar parafusos carregados dinamicamente. Por exemplo, os parafusos do cabeçote do motor, eles vão ser carregados dinamicamente. Toda vez que houver, por exemplo, explosão no motor, ele vai ter uma carga maior, aí depois uma carga menor. Então ele vai ser cargas cíclicas, e a gente estudou no começo dessa disciplina que existem problemas quanto a cargas cíclicas, ou seja, a gente tem um rompimento por uma característica chamada fadiga do material. E nos parafusos não é diferente disso. Então a gente vai resgatar alguns conceitos que a gente viu lá na parte de fadiga, quando a gente comentou, e o demais é muito parecido com o dimensionamento de parafusos que a gente viu já até agora na disciplina. Então vamos. Então os parafusos pré-carregados sob carga dinâmica. Então essa pré-carga que a gente fazia lá na carga estática, ela é ainda mais importante nos parafusos carregados dinamicamente. Então a gente lembrava lá que tinha uma figura com uma força aplicada num determinado dispositivo, mas agora essa força vai variar em função do tempo. Então a gente tem uma figura aqui no lado superior direito. Então a gente tem uma questão de variação de carga, ou seja, a gente tem aplicação e retenção de carga, aplicação e retenção de carga, aplicação e retenção de carga, isso variando entre o máximo e o mínimo. Isso aqui é bem similar ao que a gente via lá já na questão da falha sobre fadiga. Então, na verdade, é um estudo especial de fadiga. A gente já fez estudo de fadiga lá, a gente tinha aquele fator de concentração de tensão, que dependia do acabamento do material, dependia do tamanho da peça, dependia do fator de confiabilidade. Tudo isso a gente vai rever aqui na parte de parafusos. Então, a gente vai juntar a parte de teoria dos parafusos, que a gente viu até agora, com a parte de carregamento dinâmico que a gente viu um pouquinho antes na matéria. Então, por isso que parafusos, carga dinâmica fica um pouco mais pro final dessa disciplina, justamente porque a gente precisa ter todas aquelas noções de fadiga que a gente viu no começo do ano. Então, lembro que lá a gente tinha força alternada e força média. Então, a força média era a soma das forças dividido por 2 e a força alternada era uma menos a outra dividido por 2. Aqui continua sendo a mesma coisa. Lembre que lá quando a gente estudou fadiga, às vezes se a gente tinha, por exemplo, uma força negativa, a força média podia dar zero. Então, a gente podia ter uma força média igual a zero, e às vezes mascarava o resultado. Por isso que a gente usava a tal da equação de Soderberg para conseguir fazer os cálculos de resistência à fadiga. Aqui em parafusos, de novo, a gente vai utilizar a tal da equação de Soderberg. Então, a força alternada, só lembrando, lembra que B é de body, que é corpo, então a força do corpo do parafuso menos a força inicial, dividido por 2, e a força média vai ser a soma das duas dividido por 2. Aí a tensão alternada e a tensão média vai ser a força alternada dividido pela área de resistência e atração do parafuso. A tensão média vai ser a força média dividida pela área de resistência e atração do parafuso. Só que isso é multiplicado por um fator K. Esse fator de K é um fator de concentração de tensões. Não sei se vocês lembram lá, mas a gente tinha um fator de concentração de tensão calculado para a questão de fadiga. Aqui também a gente vai ter uma questão de concentração de tensão. Então, a gente tem
duas formas de calcular esse KF. Quando a gente tem o diâmetro em polegadas, ou seja, que a gente está usando o padrão americano ou inglês, a gente usa essa primeira fórmula. E quando a gente está usando o diâmetro em milímetros, diâmetro nominal, então um M10, por exemplo, a gente vai dar 10, nosso fator de concentração de tensão vai ser feito por essa segunda fórmula aqui, ó. Então, a gente tem para a rosca métrica essa aqui, um diâmetro em milímetros, e para a rosca em polegada essa aqui. O que muda? Esse 5,7 vai ser o mesmo para os dois. O que muda é esse fator aqui, justamente. Então, um está convertido para milímetros, outro para polegadas. Então, esse fator de concentração de tensão, esse KF, na verdade, eles estão baseados em testes de fadiga, geralmente em rosca cortada quanto laminada. Então, existem roscas feitas por laminação e roscas feitas por usinagem. Então, ambos estão considerando isso. Então, esse fator de 5,7 é uma constante que vai ter nas duas formas e o resto depende do diâmetro. E o KFM geralmente será 1 para parafuso pré-carregado. Então, esse KFM aqui para tensão média, normalmente a gente considera 1 para parafuso pré-carregado. E a tensão resultante da pré-carga vai ser o KFM vezes a força inicial sobre a área de resistência à tração do parafuso. Então, um estudo de um engenheiro que estudou isso, que é Peterson, ele fala que aproximadamente 15% das falhas do parafuso ocorrem nos filetes sobre a cabeça, ou seja, a menor parte ocorre nos filetes sobre a cabeça, 20% no final das roscas no corpo do parafuso, mas a maior parte, 65% das falhas, ocorre na rosca da face da porca. Então, a gente tem alguns valores sugeridos de concentração de tensão nos parafusos, se vocês lembram lá, depende do processo de fabricação. A gente sabe que rosca laminada tem menores fatores de concentração de tensão, tanto pela orientação do material quanto por canto vivo. Lembra que usinado geralmente fica um canto vivo e laminado não fica um canto vivo. Então, o que vai mudar lá do que a gente estava falando? Primeiro, coeficiente de segurança. Então, o coeficiente de segurança, a fórmula para coeficiente de segurança depende aqui da equação de Goodman lá. Então, a gente vai colocar aqui o coeficiente de segurança, o NF, tensão de escoamento do material, tensão última tração, menos tensão inicial, tensão de escoamento do material, tensão média, menos tensão inicial, mais tensão última tração dividido pela tensão alternada. Então, a fórmula de coeficiente de segurança muda da questão da estática e dinâmica. Então, isso é uma das coisas que muda da questão da tensão estática para tensão dinâmica nos parafusos. É essa fórmula do coeficiente de segurança aqui que vai mudar. Então, a gente vai usar uma fórmula um pouquinho mais completa aqui no caso. Aqui vamos aproveitar, já vamos fazer um exemplo nessa aula gravada. Na aula que vem, se for necessário, eu posso fazer mais um exemplo com dados de rosca métrica, mas vamos ver no início da aula que vem, a gente vê se vai ser necessário ou não. Senão, vocês já podem partir para o exemplo em sala. Então, essa figura que vocês conhecem já é exatamente o mesmo exemplo que a gente fez para tensão estática, a gente vai fazer para tensão dinâmica. Então, isso lá está lá no livro do Sarkis, que está na biblioteca virtual, se alguém quiser consultar. Então, é exatamente os mesmos dados, só para vocês verem qual que é a diferença entre uma e outra. Então, ele até está falando aqui, ó, repita o exemplo 15.2, agora com uma carga variada aplicada junto, não com uma carga estática já. Determina o tamanho adequado para o parafuso. Lembra como que a gente fazia para determinar o tamanho adequado para o parafuso? A gente fazia um cálculo inicial para dar um chute inicial, uma estimativa inicial. Aí se ali não resistisse, a gente mudava. Essa questão desse cálculo continua sendo a mesma coisa. Tanto é que se já tiver o resultado para a estática, a primeira interação que você vai fazer para a dinâmica é com o resultado da estática. Encontrar os coeficientes de segurança contra a fadiga, que é aquela fórmula que eu acabei de mostrar. Escoamento e separação, determinar a pré-carga. Então, é basicamente o mesmo enunciado que a gente fazia na vez passada.
Então, as dimensões da junta são 1 polegada e 2 polegadas, o diâmetro 1 e esse comprimento 2, a mesma coisa que a gente fazia na época. E a carga varia entre 0 e 1.000 libras. Então, a gente fez uma carga variada de 0 a 1.000. Então, vocês vão ver que a média e a alternada vão dar o mesmo valor, porque 1.000 menos 0 dividido por 2 ou 1.000 mais 0 dividido por 2 dá a mesma coisa. O parafuso, só que no caso depois a gente vai pegar a força do corpo e a força inicial. Aí vai mudar um pouquinho, mas se a gente fosse calcular inicialmente seria a mesma. Então o parafuso possui roscas laminadas. Isso é importante para quê? Agora é importantíssimo para nós saber a questão da rosca laminada para os fatores de concentração de tensão. Não sei se vocês têm aquelas tabelas de fadiga ainda, mas a gente vai usar elas. As duas partes sujeitas são de aço, os sujeitados são de aço, ou seja, essas duas partes da junta aqui são de aço. Uma pré-carga de 90% da resistência de prova será aplicada como primeira tentativa. E use 99% de confiabilidade. Lembra que nos exercícios de fadiga, geralmente a gente usava até 95, mas aqui ele está pedindo 99. Temperatura de operação 300 Fahrenheit. Nessa resolução de exercício, não vou voltar nas tabelas lá de fadiga para ver os fatores. Até porque a gente fez bastante isso nas resoluções de exercício de fadiga. Vocês já viram como faz. Se alguém ainda não tiver mais essas tabelas, está lá no disco virtual ainda na parte de fadiga. Então, o diâmetro do parafuso é o principal valor a ser escolhido, que é o que a gente fazia também nos outros casos. Ele vai usar exatamente o mesmo que ele usava lá, o 516, 18 roscas por polegada. Por quê? Porque isso aqui já foi calculado lá para o estático. Então, ele vai começar dando uma estimativa inicial pelo valor calculado pelo estático. Ah, não tem nenhuma estimativa inicial. A gente viu lá nos parafusos estáticos como fazer uma estimativa inicial. A gente vai continuar daquela forma fazendo a estimativa inicial. Um comprimento de sujeição de 2 polegadas, lembra que a gente multiplicava por 25% para saber qual é o comprimento total do parafuso, então 2,5, para permitir que a protuberância para a inserção da porta seja suficiente, supondo que a pré-carga seja 90% da resistência de prova. Então, ele pegou lá do exemplo lá que a gente já tinha resolvido, inclusive está lá no disco virtual, tem um vídeo também da gente resolvendo esse exercício aqui. Então, esses dados de área de resistência da tração do parafuso, você sabendo do parafuso, consegue pegar numa tabela, mas vem lá daquele exercício. A força inicial de 4.011 libras também vem daquele exercício. O KB também vem daquele exercício, foi calculado lá os fatores de junta, o KB e o KM também foi calculado lá, e o C também foi calculado lá. Então, se vocês quiserem voltar naquele exercício, são exatamente esses valores que vieram naquele exemplo. Ah, é um exemplo totalmente novo. Aí tem que se repetir todos aqueles cálculos que foram feitos naquele exemplo anterior. Então, as porções do valor de pico da carga variadas centímetros pelo parafuso e material sujeitado, bem como as resultantes no parafuso, depois da aplicação da carga, vão ser encontradas da mesma forma que no exemplo anterior, mas aqui o pico da carga vai ser menor. Então, ele encontrou o PB e o FB, e o PM e o FM. Só lembrando que B era bar e o M aqui é na parte da junta. Então, foi encontrado também esses valores. E a partir daí você calcula a força alternada e a força média. Então, o que é a força alternada? Vai ser FB menos FI e a força média vai ser FB mais FI. Então, a força média vai ser 4.056 libras e a força alternada 45,3. Veja que a força alternada aqui é muito pequena, muito pequena. Então, ela é 45 libras só, é muito baixa. Maior aqui é a força média. Se a gente jogar num gráfico aqui, então a gente tem FM aqui, a gente tem FB aqui, e daí aqui a gente tem as ondulações da força de PB e PM. Então, é uma variação pequena, mas a gente está tratando de fadiga. Então, se a gente achou a força média e a força alternada, a gente consegue
calcular a tensão. Como é que é a tensão? É força sobre área. Então, força alternada sobre área de resistência e tração. A gente já achou a força alternada de resistência e tração do próprio parafuso, vai dar 864 psi. E tensão média vai dar 77.364 psi. Então, o que foi pego? Foi pego só as forças alternadas e média calculada e dividido pela área de resistência à tração do parafuso. Fator de resistência de concentração de tensões a gente viu antes lá que ia ser, se fosse polegadas, era 5,7 mais 0,6812 vezes D. Então, essa fórmula aqui a gente viu agora há pouco ali, que ela variava, o 5,7 era o mesmo, ela variava só se era milímetro ou polegada, no nosso caso é polegada. Então, o diâmetro entra aqui em milímetros, mas essa fórmula é para polegada, isso vai dar um KF de 5,9. Se a gente voltar lá na nossa teoria de fadiga, tinha uma questão lá. Se o KF vezes a tensão máxima nominal, então tensão máxima nominal for menor que SY, a gente usava KFM igual a KF. Se KF vezes tensão máxima nominal fosse maior que SY, a gente usava KFM igual a SY menos a KFM, tensão alternada nominal vezes tensão média nominal. E se KF vezes a tensão máxima menos a tensão mínima fosse menor que 2 vezes SY, a gente considerava KFM igual a zero. Então, a gente teria 3 possibilidades para determinar o KFM. A partir do valor de KF, a gente via essa questão do KFM. Então, a gente falava lá, a primeira condição, se KFM vezes tensão máxima nominal for maior que SY, então seria essa primeira condição, KFM ia ser igual a KF. Então, fazendo KF vezes tensão máxima nominal, aí você faz igual KF vezes tensão. Qual que é a tensão máxima? A tensão máxima é a tensão alternada mais a tensão média. Então, a gente vai, KF deu 5,9 daqui, tensão alternada deu 864, tensão média deu 77.000, isso deu 462.548 PSI. Qual que é a tensão desse material aqui? 92.000 PSI. Então, 462.542 é maior que 92.000. Então, qual que é a condição que a gente cai? Então, a gente aqui, ó, KF vezes tensão máxima nominal é maior que SI. Então, como é que calcula o KFM? Então, o KFM vai sair por essa fórmula aqui. Vai ser SY, que é 92.000, propriedade do material, menos 5,9, que é o KF que a gente tirou daqui, tensão alternada, que vai vir lá de cima, dividido pelos 77.000, que a tensão média vem lá de cima. Então, a gente chega num KFM de 1,12. Lembra que eu falei que ele sempre é próximo de 1. Então, retornando aqui, tensão alternada vai ser KF vezes a tensão alternada nominal. Então, 5,9 vezes 864, 5.107. Tensão média, KFM vezes tensão média nominal. Então, 1,12 vezes 77.364, 86.893 PSI. Tensão inicial, ou tensão de pré-carga, vai ser o KFM. O KFM a gente já calculou, que é 1,12 daqui. Força inicial já foi calculado no exemplo lá de estática, que era 4.012, e a área de resistência de tração também já tem do próprio parafuso. Então, tem uma tensão inicial aqui de 85.923 PSI e uma tensão média 86.000 e uma tensão alternada de 5.000. Agora a gente vai voltar para aquela questão de fadiga. Lembra que o material não resiste a mesma coisa no carregamento dinâmico e estático. Nós tínhamos uma fórmula lá, não sei se vocês lembram dessa fórmula, mas dependia do carregamento, se era flexão, se era torção, se era cisalhamento, dependia do tamanho do material em relação ao tamanho da amostra lá que foi feito os testes de fadiga, condição superficial, condição de temperatura, condição
de confiabilidade, no nosso caso 99%, e o SE'. SE' normalmente para aço a gente usava como 50% de tensão última tração. Para esse aço que a gente está usando, a tensão última tração é 120 mil PSI, então 50% disso vai ser 60 mil PSI. Fator de carregamento tem tabelado, lá você pode ver de onde vem o 0,7, que é das tabelinhas lá de fadiga. Fator de tamanho também está tabelado nas tabelinhas de fadiga que a gente viu várias vezes. Questão de superfície também está tabelado nas tabelinhas de fadiga. O 1 aqui é por causa da temperatura, porque temperatura ele deu no início lá não é uma temperatura crítica, então é 1. Confiabilidade vem dos 99%, que vai dar 0,81, e o SE' vem daqui. Então, vai dar uma tensão de resistência à fadiga nossa de 25.726 PSI. Então, isso aqui para 99% de confiabilidade. Se a gente jogar no fator de segurança a fadiga, então a gente pega o NF, tensão E do material, de resistência à fadiga, a gente calculou no slide anterior aqui, 25.726. Tensão última atração, a gente tem dado do material, que é 120 mil PSI. Tensão inicial a gente calculou também há 2 slides atrás, que era 85.923. SE a gente calculou anteriormente, tensão, resistência, fadiga, tensão média, tensão inicial, tensão, resistência, última tração, tensão alternada. Então vai dar um fator de resistência à fadiga de 1,38. Tá bom, então 38% aí de fator de segurança. A gente pode calcular também a questão dos coeficientes estáticos lá que a gente tinha no parafuso. Então, a gente pega a força do parafuso dividido pela área lá, vai dar uma tensão de segurança, vai chegar num fator de segurança de 1,18, um NY de 1,18, e uma pré-carga inicial para esse coeficiente de segurança vai ser 90% da tensão do material, que a gente falou, tensão de prova do material vezes a área do parafuso vai dar 4.011 libras. Isso a gente já tinha feito até no exercício anterior. A gente pode calcular o coeficiente de separação da mesma forma que a gente calculava anteriormente, então P dividido Fi dividido por P vezes 1 menos C, vai dar um coeficiente de 4,4, coeficiente bem alto a separação. Então, coeficiente de segurança, fadiga e separação são aceitáveis. E o coeficiente de segurança, o escoamento é baixo. Mas por quê? Porque a gente mesmo falou que tem que ser 90% da carga do escoamento do parafuso. Então, ele nunca vai ser alto. Então, ele é baixo, uma vez que o parafuso está sendo deliberadamente pré-carregado a um nível próximo à sua resistência de escoamento. Então, foi bem simplificado essa questão desse exercício, mas é tudo coisa que a gente já viu. Então, todos os índices de fadiga, tudo. Lógico, quando vocês começarem a fazer o exemplo, vai sentir um pouquinho mais de dificuldade e a ideia é acompanhar justamente para tirar as dúvidas. Mas eu acredito que essa parte do parafuso dinâmico é bem similar ao estático, tem poucos conceitos novos envolvidos. Espero que todos tenham conseguido aproveitar e qualquer coisa na próxima aula a gente consegue tirar todas as dúvidas que por acaso surgirem nessa